Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez, estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. O tema dessa tarde é a presença de Deus. Hoje é 24 de fevereiro de 2023, uma sexta-feira. Nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, nesse texto maravilhoso que fala sobre a presença de Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Irmãos, Abrão tinha 99 anos e não era perfeito. O anjo do Senhor disse para ele: Abrão, anda em minha presença e ser perfeito. O que isso significa, meus amados? Que às vezes nós temos muito tempo de evangelho, muito tempo que nós frequentamos a casa de Deus, que somos servos de Deus, muito tempo que nós estamos servindo a Deus, mas não somos perfeitos. Não! A perfeição nós só podemos alcançá-la a cada dia, buscando mais e mais. Abrão, ele era um homem que oferecia sacrifícios a Deus. Ele era muito temente a Deus. Aquela época de Abrão não tinha muita corrupção. O mundo não era tão corrupto quanto hoje. Abrão, ele se desviava da aparência do mal. Aqui no versículo de número 5, o anjo do Senhor disse: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Foi mudado o nome de Abrão para Abraão. Amados, homens do passado que se destacaram tiveram seus nomes mudados. Por exemplo, Jacó, ele lutou com o anjo no vale de Jaboque, e ali o anjo trocou o nome dele de Jacó para Israel. E assim por diante. Deus, quando nós entrarmos na glória, receberemos a pedrinha branca com um novo nome, teremos um novo nome. Mas para chegarmos a alcançar essa posição, teremos que lutar muito. Meus irmãos, andar na presença de Deus não é fácil. Anda na minha presença. Anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Deus disse para Abrão, antes de ter o nome mudado: anda em minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus e ser perfeito. Na presença de Deus. É difícil, meus amados, porque no mundo em que nós vivemos hoje, mundo de tantas calamidades, tanto pecado, tanta promiscuidade, um mundo de tanta injustiça, violência, escândalos, nós temos que desviarmos de tudo que vem ao nosso encontro, que é contrário à palavra de Deus. Desviarmos de tudo para podermos permanecer na presença de Deus. É difícil, muito difícil mesmo, porque às vezes nós acordamos de manhã cedo, tão alegre, feliz, oramos pela manhã, lemos a palavra e saímos para o nosso trabalho, e de repente o diabo já prepara uma emboscada, uma armadilha para fazer com que nós saiamos da presença de Deus.
Ou seja, perdemos o foco e começamos às vezes a entrar na carne, às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, onde estivermos, o inimigo sempre prepara alguma coisa para desviar a nossa atenção, tirar nosso foco da presença de Deus. Muitos crentes no arrebatamento vai ficar para trás, não será levado por causa de coisa mínima, porque às vezes não vigia e vacila e não será arrebatado. Nós temos aqui uma referência, referência também bíblica, quando a arca do concerto foi levada pelos filisteus. E ali a arca do Senhor ficou ali muito tempo, muitos anos. E Deus pesou a mão lá nos filisteus e todos ficaram com hemorroidas. E teve praga de ratos, muitos ratos, lá nos filisteus. Aí eles pegaram e mandaram de volta a arca. Enfim, a arca veio parar na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um homem que nada na vida dele dava certo. Nada. Por mais que ele queria ser próspero, é um homem que nada dava certo. O gado dele não produzia, não dava crias. Tudo era complicado. E Obed-Edom, ele não era um homem próspero. Ele passava por muitas dificuldades financeiras. A lavoura dele não produzia, o gado dele não produzia, não dava crias. Mas quando a arca foi trazida para a casa de Obed-Edom, tudo começou a dar certo. Tudo. Os gados, as ovelhas começaram a criar, darem crias e produzir. A lavoura de Obed-Edom produzia mais que a lavoura de todos os seus vizinhos. Enfim, ele prosperou muito. Sabe por quê? Por causa da presença. Deus estava naquela arca. Vemos aqui ainda que... Nós vemos aqui em 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 10, diz assim, versículo 9, e chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá era um homem, a sua mão, para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor, no versículo 10, contra Uzá, e o feriu, por ter estendido sua mão à arca, e morreu perante Deus. Deus estava naquela arca. Somente quando eles iam passando com o carro, e os bois puxavam o carro, e sobre o carro estava a arca do concerto. Deus estava na arca. Aquela arca tinha a presença de Deus. E ele foi segurar a arca para a arca não cair de cima do carro. Com certeza aquela estrada era um pouco, tinha declínio, e o carro estava meio suspenso de um lado, e a arca começou a escorregar, ia cair, e ele colocou a mão para que a arca não caísse, impedindo com que a arca caísse ao chão. Tocou na arca, e aquela arca era intocável. A presença de Deus era intocável. Tocar na glória de Deus. Jamais o homem tocar na glória de Deus. Aquela época era a arca. Hoje é de outra forma que nós tocamos. Deus opera com alguma coisa e nós queremos
trazer aquela glória para nós. Você ora por uma pessoa, a pessoa é curada. Aí você vai falar, eu orei e a pessoa foi curada. Não! Você pediu a Deus e Jesus, pediu ao Senhor Jesus curou aquela pessoa. Você jamais, nós não temos poder para curar ninguém. Ah, mas na Bíblia, em São Marcos 16, 17, diz, né? São Marcos 16, 17. Vamos ler aqui, São Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, em nome de Jesus Cristo. Pegarão na serpente, versículo 18. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, em nome de Jesus Cristo, as coisas acontecem. Pelo nome nosso, nada acontece, porque não somos nada. Nós somos barro, somos pó e não somos nada. O homem não é nada. Nós somos apenas servo de Deus e pequenino, bem pequenino mesmo. Não somos nada. Somos menor que um grão de areia dentro de um oceano. Porque o homem não é nada. O homem não é nada, meus amados. Não somos nada. Deus sim é tudo. Ele é criador do universo. Ele tem autonomia, tem todo o poder, o controle de todas as coisas. É Deus quem nos dirige, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos orienta, nos capacita. É Ele que tem, que nos dirige, que tem o controle de todas as situações. É o Senhor quem está conosco. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos dá o alimento, o fôlego de vida. Tudo está sob o controle dEle. Nós não somos nada, somos apenas servos dEle. A palavra que nós temos nessa tarde é essa: a presença de Deus. Andarmos na presença de Deus. E Obed-Edom ficou 3 meses com a arca na casa dele. Esses 3 meses, até Davi ir lá buscar a arca, foram suficientes para que a presença de Deus prosperasse Obed-Edom. E toda a sua casa, toda a sua fazenda, todos os seus bens se multiplicaram. O que eu quero dizer com isso, meus amados? É que quando nós estamos na presença de Deus, a presença de Deus está em nós, tudo dá certo. Saúde, bênção, prosperidade, vitórias, alegria, união, amor, paz. Tudo pode vir contra o crente, mas nada vai atingir, porque a presença de Deus está em nossas vidas. Amém? Ficamos todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.